Você já teve a sensação de que estava sendo seduzido, não por uma mulher, mas por um arquétipo? E se eu te dissesse que existem forças dentro do feminino que não desejam amar você, desejam consumir você? Que existem aspectos da psique que vestem o rosto da doçura, mas carregam no ventre o vazio? Carl Jung não falava apenas de amor e sombra. Ele apontava para um labirinto psicológico onde muitos homens entraram e nunca mais voltaram os mesmos. Talvez você tenha se apaixonado por algo que não existia. Talvez tenha confundido intensidade com profundidade. Jung sabia, nem toda mulher representa a ânima integrada. Algumas são apenas reflexos da sua carência projetada, sombras dançantes que sabem exatamente como se moldar ao seu desejo, até que você se apegue. A partir daí você não ama mais, você obedece. O encantamento é o primeiro estágio da prisão. Quantos de nós buscamos no outro a completude que perdemos dentro de nós? E o que acontece quando essa busca se cruza com um feminino ferido, inconsciente, que seduz não para se unir, mas para dominar? Jung alertava: tudo o que não é integrado busca controle, e isso vale para elas e para você. Porque, se você não conhece sua própria sombra, será escravizado pela dela, acreditando que está vivendo um romance, quando na verdade está sendo conduzido como um sonâmbulo em um rito que não entende. Mas por que ninguém fala sobre isso? Porque dói. Porque a verdade é que muitos homens não querem enxergar o lado sombrio do feminino. Preferem idealizar, sofrer calados, perder-se em ciclos de humilhação emocional, a confrontar o fato de que algumas mulheres não querem parceria, querem poder sobre sua alma ferida. E quanto mais você cede, mais elas dançam. E quanto mais você ama, mais você desaparece. Este vídeo não é um ataque, é um espelho. Um portal para olhar além da superfície, além dos sorrisos, além dos arquétipos socialmente aceitáveis. Jung não nos ensinou a odiar, nos ensinou a ver. E o que você verá aqui pode libertar ou destruir. Depende apenas da sua coragem de não desviar o olhar. O encontro com o arquétipo oculto você acreditou que estava amando uma mulher, mas talvez tenha amado a imagem que sua psique projetou sobre ela. E é aí que tudo começa a se distorcer. Porque o que não é reconhecido na consciência se torna armadilha no inconsciente. Jung chamou isso de ânima, a figura feminina que habita o homem e molda suas percepções, seus desejos, seus delírios. E quando essa ânima está ferida, ela o atrai não para curar, mas para repetir o trauma. Algumas mulheres não são simplesmente pessoas, são portais, são espelhos de algo que você não quis olhar em si mesmo. E quanto mais você se entrega, mais se desmancha. O encantamento começa sutil. Ela te olha e você sente que foi escolhido. Mas o que você não vê é que aquilo que te atrai também é aquilo que vai te consumir. Porque o fascínio é o perfume da sombra. E a sombra, quando negada, morde. Suavemente no início. Depois com fome. Jung dizia que a psique não quer conforto, quer totalidade. Mas o homem que nunca foi iniciado pelo sofrimento corre para os braços de qualquer mulher que lhe sorria. Ele busca colo onde deveria buscar espelho. E ao não entender isso, ele transforma uma mulher em mãe, depois em deusa, depois em carrasca, e tudo isso acontece dentro dele, enquanto ele jura que é culpa dela. Mas não é. Ela só ativou o que já estava pronto para explodir. E aqui está a verdade que ninguém diz. Algumas mulheres não querem te amar. Querem te devorar. Não por maldade, mas por instinto. Elas também estão presas no jogo da sombra. Reagem ao seu vazio com um falso preenchimento. Se aproximam não porque veem você, mas porque sentem o cheiro da sua fraqueza emocional disfarçada de ternura. E ali se inicia um vínculo de servidão simbólica, onde o que parece romance é, na verdade, pacto inconsciente. Você não está sendo rejeitado por quem você é. Está sendo punido por aquilo que ainda não integrou. E enquanto buscar salvação no olhar de uma mulher, continuará sendo prisioneiro da ânima ferida. Jung sabia, o amor que começa no inconsciente termina em ruína, a não ser que você esteja disposto a acordar. E despertar, neste caso, significa perder o encanto,
para recuperar a verdade. O espelho que seduz e deforma ela entra na sua vida como um sussurro. Não grita, não exige, apenas existe, e de alguma forma isso basta para que você desmorone por dentro. Não é sobre o que ela diz, mas sobre o que ela desperta, e isso deveria ser o primeiro alerta. Quando o outro provoca em você mais intensidade do que clareza, não é amor, é projeção. A alma reconhece algo antigo, algo que deseja voltar à tona. Mas o ego ignorante chama isso de destino. Você a idealiza porque precisa dela para manter viva a ilusão de que você é completo quando ama. Mas amar, neste caso, não é união, é fuga. Você foge da sua solidão, da sua dor ancestral, da sua ferida infantil. E ela, talvez sem saber, assume o papel perfeito. A curadora que mais te machuca, a presença que mais te esvazia. Porque a mulher que ativa sua sombra não vem para te completar, vem para te desintegrar. E por que isso acontece? Porque sua alma clama por verdade, mesmo que isso custe tudo que você acredita ser amor. O arquétipo da mulher destrutiva não é uma metáfora, é uma força psíquica real, uma dança de desequilíbrios entre o masculino que não se conhece e o feminino que não se cura. Quando ela te manipula, ela também sangra por dentro. Mas o jogo continua porque nenhum dos dois tem coragem de parar o ciclo. Você se adapta, você se molda, você se sacrifica, tudo para manter o que te destrói. E o mais cruel é que isso parece amor, parece intensidade, conexão, alma gêmea, mas na verdade é dependência emocional vestida de encantamento, é regressão afetiva camuflada de romance. E Jung alertava: tudo o que você não entende no outro é reflexo do que você recusa em si. Você não ama ela, ama o mito que ela representa. E é assim que o homem se perde. Não por falta de amor, mas por excesso de entrega cega. Não por ser fraco, mas por nunca ter sido iniciado na arte de olhar sua própria sombra. Enquanto isso, ela dança. Não porque seja cruel, mas porque é inconsciente. E enquanto você a ama sem se amar, ela o conduz sem perceber, para o abismo que ambos chamam equivocadamente de paixão. A sedução da fraqueza. Inconsciente, ela não quer o seu melhor, ela quer o seu controle. E não porque ela seja má, mas porque você se entregou antes mesmo de ser testado. Há um tipo de mulher que só se interessa pelo homem que se curva, e o homem que tem medo de perder, perde a si mesmo primeiro. Jung via isso claramente. Toda relação, onde há excesso de fascínio, carrega também a semente da destruição. A sombra não seduz com força, seduz com promessa. A promessa de ser finalmente visto, finalmente amado, finalmente salvo. Mas quem precisa ser salvo já está em estado de morte interna. E a mulher que percebe esse homem, esse menino escondido em corpo adulto, não o vê como parceiro. Ela o vê como presa. E às vezes ela não sabe disso conscientemente. Mas a psique sabe. A energia não mente. O fraco emocional atrai o feminino ferido que quer punir o mundo, através dele. Você nunca entendeu por que foi rejeitado quando foi sincero. Você se doou, foi gentil, compreensivo, e ela simplesmente esfriou, se afastou, desprezou. A verdade que dói. Você ofereceu o que ela não respeita, porque, para ela, vulnerabilidade sem força é fraqueza. E a mulher que carrega a sombra não busca igualdade, busca domínio. Jung chamaria isso de inversão arquetípica, quando o feminino devora o masculino, porque ele esqueceu quem é. E o mais perverso é que ela nunca te diz isso. Ela te deixa se iludir, porque há um prazer sutil em ver o homem se desmontar por dentro e continuar insistindo por afeto. A sombra feminina não quer comunhão, quer rendição. E a cada mensagem não respondida, a cada indiferença calculada, ela reforça seu controle simbólico. Não é sedução, é hipnose. E você está dançando com a ilusão, acreditando que está lutando por amor. Mas você não está lutando por amor, está lutando por validação.
pela sensação de que finalmente é digno de ser escolhido. E é por isso que perde, porque, ao buscar nela o que deveria ter encontrado em si, você se ajoelha onde deveria ter olhado nos olhos. A verdade é dura. Algumas mulheres não querem um homem, querem um altar, e você virou oferenda. O despertar na caverna interna é aqui que tudo começa a doer de verdade. Não porque ela te deixou, te traiu ou te ignorou, mas porque você percebeu que se traiu. Você se moldou tanto para ser aceito que já não sabe mais onde termina o desejo dela e começa a sua vontade. Jung chamaria isso de dissolução do eu, quando o ego frágil se submete completamente à imagem do outro, na esperança de ser amado por algo que ele mesmo abandonou. Mas há algo dentro de você que não morreu. Uma voz antiga, abafada, esquecida, que começa a sussurrar entre os escombros da sua identidade. Ela não grita, não exige. Ela lembra. Lembra de quem você era antes de querer ser tudo para alguém. Lembra do homem que não tinha medo de não agradar. Lembra do instinto que você anestesiou para caber em um molde que nunca foi seu. Essa voz é o self, e quando ela desperta, o jogo muda. Você começa a ver que não era amor, era necessidade, não era conexão, era carência. E que a mulher que parecia tão poderosa era na verdade apenas o reflexo exato da sua vulnerabilidade inconsciente. Jung ensinava: aquilo que mais nos atrai é aquilo que mais precisamos integrar. A mulher que você não entende é a sombra que você ainda não enfrentou, e só se liberta dela quem tem coragem de mergulhar nela sem fugir. Mas o mergulho é doloroso, porque exige perder o encanto, tirar o verniz do rosto dela e enxergar o humano, com todas as suas falhas, seus jogos, suas inseguranças. É nesse momento que muitos homens voltam atrás. Preferem a ilusão do amor idealizado à lucidez do amor real, porque a lucidez cobra responsabilidade, e o idealismo permite que você culpe o outro. Mas Jung foi claro: a cura começa quando o outro deixa de ser culpado e passa a ser espelho. Então você se olha. Pela primeira vez, sem filtro, sem drama, sem necessidade de seduzir ou ser seduzido. E nesse olhar nu, algo em você se reconecta. A dor ainda está lá, a frustração também. Mas há uma presença diferente, você. Pela primeira vez, você está ali, inteiro. E a mulher que antes te hipnotizava, agora te observa sem saber, mas como te controlar, porque você saiu da dança. E só dança quem ainda busca o aplauso. A verdade que te liberta, mesmo que tarde. Você não precisa odiá-la, não precisa desmascará-la, nem puni-la, nem expor sua manipulação sutil. Porque ela não é sua inimiga, foi sua mestra. Ela mostrou com cada gesto ambíguo, com cada silêncio estratégico, o que havia de mais frágil e inconsciente em você. Foi através dela que você tocou o ponto exato onde sua masculinidade estava ainda em busca de validação materna. E, Jung sabia, não há iniciação sem dor, não há verdade sem sombra. A mulher que te confundiu, te acordou. O amor que virou angústia, te limpou. A obsessão que te paralisou, te revelou. E tudo isso, por mais cruel que pareça, não foi castigo, foi chamado. Um chamado para a individuação, para o retorno ao centro, para o resgate da sua própria identidade, enterrada sob camadas de necessidade, fantasia e autoabandono. O feminino ferido ativou em você o masculino esquecido. E agora, finalmente, você pode escolher. Escolher ver. Escolher dizer não. Escolher não correr atrás de quem não te vê. Não implorar por migalhas afetivas. Não aceitar que sua potência seja moldada pela carência do outro. Não porque você se tornou frio, mas porque você se tornou inteiro. E um homem inteiro não negocia sua alma para ter companhia. Ele transborda e compartilha, mas nunca se curva. E é exatamente por isso que algumas mulheres o respeitam e outras o temem. E talvez esse seja o novo problema. Agora que você acordou, nem todas vão conseguir te alcançar. Porque o homem que viu sua própria sombra não se encanta mais com disfarces.
Ele enxerga por trás do perfume, do charme, do olhar treinado. E o que ele quer é verdade. Não perfeição, não submissão, não drama, apenas presença. Jung dizia, torne-se quem você é. Mas para isso, primeiro, você precisará deixar morrer quem você fingia ser por amor. Agora a escolha é sua. Continuar tentando ser amado. Ou finalmente se amar o suficiente para não precisar mais se dobrar. Algumas mulheres continuarão testando seus limites, cutucando suas feridas, tentando reencenar o velho ciclo. Mas você já sabe, já sentiu, já viu. E o que é visto com os olhos da alma se não pode mais ser esquecido. Talvez agora você consiga entender. Não era sobre ela. Nunca foi. Era sobre o que você esperava encontrar no olhar dela. E que, no fundo, sempre foi uma ausência sua. A mulher que te feriu não é apenas pessoa, é símbolo. E o sofrimento que ela despertou em você foi apenas a reverberação de um chamado antigo, um chamado para se encontrar, para se reerguer sem muletas afetivas, para deixar de amar como quem implora e passar a amar como quem escolhe. Há um ponto no caminho onde a dor já não queima, ela instrui. Onde a ausência não paralisa, ela purifica. E onde o amor já não é prisão, é presença. Jung nos ensinou que só ao integrar o que negamos é que nos tornamos inteiros. E talvez essa mulher, com tudo que te negou ou destruiu, tenha sido a chave simbólica para esse processo. Ela não falhou com você. Ela te mostrou onde você já havia falhado consigo mesmo, agora você sabe. E saber transforma, porque o que antes era causa agora é mapa. O que era obsessão agora é portal. E o que era dor agora é iniciação. Você não precisa mais provar nada para ela, nem para o mundo, porque o homem que sobrevive à sombra feminina descobre a luz dentro de si. E ela não grita, ela não implora, ela apenas existe, em silêncio, firmeza e verdade. Então, respire. Fique em silêncio e pergunte a si mesmo, o que ainda dentro de mim busca se ajoelhar? O que dentro de mim ainda precisa da aprovação de quem nunca me viu? O que em mim ainda deseja o amor que só existe nas ruínas da infância? Quando essa pergunta ecoar, você saberá que o vídeo terminou, mas a jornada começou. Se isso tocou você, comente. Não para ser visto, mas para ser espelho de outros que ainda estão perdidos nesse ciclo. Compartilhe com quem precisa acordar, não com raiva, mas com compaixão. E inscreva-se não para assistir, mas para caminhar ao lado. Aqui não há seguidores, há buscadores, e talvez seja a hora de parar de correr atrás e começar, enfim, a voltar para si.